Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos iniciando o nosso quarto e último módulo e nesta aula nós vamos falar um pouco sobre noções de departamento financeiro. Vamos lá para a nossa aula? Bem pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de noções de departamento financeiro. Espero que vocês aproveitem o máximo esta aula, tá bom? Vamos seguir sempre aquela nossa regrinha da boa convivência, para que a gente tenha um bom relacionamento. Vocês vão participar, vão se disciplinar e periodicamente acompanhar o nosso material de estudo e a nossa aula, slide aula e a aula narrada, tá bom? E lembrando que é muito importante a participação de vocês. Bem, pessoal, a disciplina possui alguns desafios e nós temos que saber a importância da administração financeira nas organizações através do seu conceito introdutório, tá? Nós vamos ter um material bacana, duas apostilas que vai estar à disposição de vocês, para que vocês possam acompanhar este conteúdo e também se aprofundar se vocês acharem interessante, ok? Pois bem, pessoal, a administração financeira, ela cuida dos assuntos relacionados à administração das finanças das organizações públicas e privadas. E o objetivo da administração financeira é administrar os recursos financeiros, de modo que eles proporcionem o maior rendimento e retorno esperado frente ao capital investido. Ela está diretamente ligada à administração, à economia e à contabilidade. O pensamento financeiro, pessoal, está em várias atividades, inclusive do nosso dia a dia. Podemos citar aí como exemplo as atividades básicas que realizamos, como a compra mensal de mantimentos no supermercado, ou aquelas decisões que envolvem um volume maior de dinheiro, como a compra da casa própria, por exemplo. Observem que nestas duas situações, você terá de controlar os seus recursos para realizar bons negócios, ou seja, precisa avaliar, pesquisar, realizar o controle para gerir bem o seu dinheiro. Nós temos aqui uma definição da administração financeira. O objetivo da administração financeira é ganhar dinheiro e aumentar o valor do patrimônio dos proprietários. Outro conceito: a administração financeira direciona a empresa e estabelece o modo pelo qual os objetivos financeiros podem ser alcançados. Em sua maioria, as decisões demoram bastante para serem implantadas. Numa situação de incerteza, isso exige que as decisões sejam analisadas com grande antecedência. Vejam que aí a gente introduz um conceito importante, né? Que é a análise, a avaliação da melhor decisão, do melhor investimento. Então, pessoal, nós podemos afirmar que controlar as finanças de uma empresa, claro que guardadas as devidas proporções, é como controlar as nossas contas, as nossas finanças pessoais. E todos nós precisamos ganhar dinheiro, não é verdade? Mas para conseguir ganhar dinheiro, né, pagar as nossas contas e levar, além disso, levar em conta que nós temos que avaliar e planejar constantemente para não gastarmos mais do que a gente recebe, né? E dessa forma a gente pode até vir a ter um saldo positivo, uma sobra de dinheiro,
que poderemos utilizar para poupar, para adquirir futuramente outros bens, né, como um veículo, a moto e etc. Então, pessoal, observem bem a importância, né, dessa comparação para entendermos um pouco a importância do departamento financeiro dentro das empresas, das organizações, porque afinal de contas, o objetivo das empresas é a maximização da riqueza, né? Ou seja, é aplicar através de uma série de princípios econômicos, administrativos, contábeis, o dia a dia das empresas, né? A ação financeira, para que a gente obtenha lucro e consiga maximizar, consiga aumentar esse lucro. Ou seja, nós vamos, a partir das ações e da avaliação financeira, econômica, nós vamos garantir um retorno considerável, importante, contribuindo para a geração de valor da empresa. Então, pessoal, o administrador financeiro ou o departamento financeiro, ele deve se preocupar com 3 tipos básicos de questões. Vamos a elas. Realizar a análise, o planejamento e o controle financeiro, além de coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades da empresa. Participar ativamente das decisões estratégicas da empresa, visando potencializar suas operações. Lembrem-se que nós estamos sempre com um objetivo na administração financeira, que é a maximização do lucro, é melhorar o lucro, melhorar a gestão financeira da empresa. Outra questão importante é as decisões de financiamento, a tomada de decisão do administrador, do departamento financeiro, quanto à capacitação de financiamento para investimentos, né, considerando a combinação adequada dos financiamentos a curto e a longo prazo. O administrador financeiro, né, ou o departamento financeiro, ele deve buscar a aplicação de recursos financeiros, considerando a relação adequada do risco e do retorno dos capitais investidos. Nós temos alguns conceitos da administração financeira, do departamento financeiro e orçamentário, que eu acho que é importante a gente aprender um pouco sobre eles. Vamos a eles. Então, pessoal, o primeiro é o ciclo operacional. Inicia-se com a compra da matéria-prima e encerra-se com o recebimento da venda. Vamos lembrar que todas as operações que envolvem pagamentos, recebimentos, elas passam pelo departamento financeiro das empresas. A gente tem como segundo ponto importante o ciclo financeiro, que inicia-se no momento do pagamento da matéria-prima e encerra-se no recebimento do pagamento dos produtos. E o terceiro, o ciclo econômico, que inicia-se com a compra da matéria-prima e encerra-se com a venda do produto. Então, a partir desses entendimentos do ciclo, nós podemos então começar a falar sobre contas a receber, contas a pagar, né? Então a gente tem um período, por exemplo, de contas a receber, que é o intervalo de tempo entre a venda do produto que a empresa produz ou comercializa até o recebimento do pagamento. Então vocês estão observando que nós temos aí um período de contas a receber. Outro período, que é o de contas a pagar, que é o intervalo entre o recebimento da matéria-prima, do insumo, do material que a gente vai utilizar, que a empresa vai utilizar para poder fazer o produto ou comercializar, até o pagamento dessa matéria-prima. E o terceiro é o estoque, né, que é utilizado para registrar os estoques de produtos da venda. Observem aí, né, a importância do departamento financeiro, dos ciclos, né? Tudo passa pelo departamento financeiro,
pela contabilidade, a vida financeira e econômica da empresa. Então, pessoal, quem não ouviu falar de conta caixa, né, de algumas contas, por exemplo, a conta caixa. A conta caixa é utilizada para receber todas as disponibilidades da empresa, dinheiro, aplicações, depósito em bancos, né? Então é comum a gente verificar, observar em todas as empresas, organizações, sempre tem o que? Uma conta caixa, né? Outra conta, o capital da empresa, o capital social, que é uma conta utilizada para registrar o valor investido na empresa pelos sócios ou acionistas, quando da constituição da empresa ou durante a sua vida, né? No caso de uma integralização, de um aumento de capital através de um investimento. Outra conta é o gasto, né? O que seria o gasto? É o valor dos insumos, da matéria-prima adquirida pela empresa num determinado período, né? O gasto também tem uma visão mais ampla, né? De algumas despesas, né? Que a empresa tem, que a empresa é, realiza no seu dia a dia. Então, pessoal, se eu falei de gasto, né, que é o valor do insumo, a despesa é o valor dos insumos consumidos com o funcionamento da empresa. Né? Foi mais ou menos o que eu acabei de falar. Outra coisa, o custo. Né? O custo. O que é o custo? É o valor dos insumos gastos pela empresa com a fabricação de seus produtos. Desembolso é o valor devidamente pago pelos insumos adquiridos num determinado período. E índice de liquidez, que visa medir a capacidade de pagamento de uma empresa, ou seja, a capacidade que a empresa tem para cumprir suas obrigações. Observe então que a gente passa a nos familiarizarmos com nomes, com contas, né, com nomenclaturas que fazem parte do dia a dia de um departamento financeiro e de um administrador financeiro. Observem aqui agora nesse slide. Outro ponto fundamental para aprendermos essas nomenclaturas utilizadas nas finanças. Né? Quando recebemos o dinheiro, nós dizemos que temos um crédito, não é verdade? E quando a gente desembolsa o dinheiro, ou seja, realiza um pagamento, nós teremos o quê? Um débito. Então, pessoal, um exemplo, quando a gente acessa a nossa conta corrente junto ao banco, para a gente observar a nossa movimentação do dinheiro, né, do nosso dinheiro. Sempre que é feito um depósito, por exemplo, a conta registra um crédito, né? E por outro lado, quando a gente emite um cheque ou fazemos um pagamento através de débito, né? No nosso cartão de conta corrente aparecerá na conta, né, o registro de débito. Olhem aí para vocês verem, é a eterna briga aí, né, do crédito e do débito. Então, pessoal, quando a gente fala de crédito, né, é o dinheiro posto à disposição de alguém numa casa bancária ou comercial. Aquilo que na sua escrita o negociante há de haver. É como se fosse uma dívida ativa, né? Ele tem um crédito. Ou seja, a facilidade em obter dinheiro por empréstimos ou de abrir conta em casas comerciais, o direito de receber o que se emprestou, né? A quantia que corresponde a este direito. Então, isso corresponde ao quê? A um crédito. Por outro lado, né, o débito é aquilo que se deve, é a dívida, é parte de uma conta, oposta ao crédito, onde o negociante lança o que fornece ou o que paga. Então, pessoal, em nossa conta corrente, quando recebemos dinheiro em forma de salário, por exemplo, podemos dizer que estamos recebendo um crédito. Dentro da estrutura empresarial, quando se concretiza um recebimento por uma venda, por exemplo, também podemos dizer que a empresa recebeu um crédito. Na área empresarial, também chamamos essas várias entradas de recursos, né, do crédito como receita.
Por outro lado, quando realizamos um pagamento ou repassamos dinheiro para comprar algo para alguém, estamos realizando um gasto, que também é chamado de quê? De débito. A empresa também terá que pagar pelo gasto de impostos, salário, matéria-prima, telefone, energia elétrica, etc. Então, na empresa, podemos também denominar todas essas saídas de recursos, né, como desembolsos. Então, pessoal, a gente pode salientar e enfatizar que os recebimentos serão todas as entradas de dinheiro, que são os créditos, e os pagamentos serão todas as saídas de dinheiro, que são os débitos. Então, pessoal, a administração financeira, ela é uma importante ferramenta utilizada para controlar da forma mais eficaz possível no que diz respeito à movimentação operacional das atividades da empresa, visando sempre o desenvolvimento, evitando gastos desnecessários, desperdícios e observando os melhores caminhos para a condução financeira da empresa. Então, pessoal, é muito importante para o departamento financeiro e para o administrador financeiro aprender a analisar os gastos mensais. É a melhor maneira de controlar o nosso dinheiro e o dinheiro das empresas, das organizações ao qual estamos representando. Estabelecer um limite de gasto, né, por exemplo, cuidar as compras do cartão de crédito, as compras a prazo, e também os pequenos gastos diários, que são formas de cuidar, importantes formas de cuidar das nossas finanças e das finanças das organizações das empresas. Compete ao departamento financeiro analisar e fazer esse controle, registrando as entradas e as saídas de toda a movimentação financeira. Lembrando sempre que isso ocorrerá sempre com a contabilidade, né? A parte gerencial, contábil e econômica das organizações. Então, pessoal, o perfil profissional do profissional que trabalha, né, no departamento financeiro, profissional de finanças, ele é o administrador ou gestor financeiro. Ele tem a responsabilidade de controlar os recursos, buscando as melhores opções e tomando decisões mais oportunas para obter o quê? O lucro, né? Vamos esquecer, a maximização do lucro. Importante ressaltar aqui nessa aula que muitas vezes a área financeira é percebida apenas como uma área que elabora tabelas de controles, onde o administrador financeiro é um profissional que está envolvido em um emaranhado de planilhas, né, de cálculos. Entretanto, devemos deixar claro que a área financeira é bem mais extensa que apenas essa parte de controle. O gestor financeiro, o departamento financeiro, ele deverá trabalhar como a parte estratégica, buscando acima de tudo a viabilidade do negócio, atuando de forma que o total dos créditos seja acima dos débitos, obtendo assim resultados positivos, ou seja, que os negócios gerem lucro para a empresa. Então, pessoal, é muito importante sabermos que além dos controles internos, que inclui os aspectos operacionais da empresa, né, o gestor financeiro e o departamento financeiro, ele também tem que preocupar com o ambiente externo, ou seja, este ambiente basicamente é influenciado por fatores econômicos, que também interferem na viabilização do negócio, influenciando diretamente a área de finanças. Entre eles encontramos as taxas de juros,
e os indicadores de inflação. São aspectos externos que influenciam na vida, na saúde, na vida econômica e financeira da empresa. Então, pessoal, nessa linha de decisão, de tomada de decisão, é muito importante para o gestor financeiro, para o departamento financeiro, realizar uma análise conjuntural, verificando os riscos que poderão comprometer a empresa. Observem que nós estamos focando muito nesse aspecto gerencial, pois não é somente função do departamento financeiro realizar as planilhas e cálculos, os controles de entrada e saída do dinheiro, de material, não. É muito importante também que saibamos que o departamento financeiro ele faz a análise de risco, ele é gerencial, ele influencia de forma decisiva e gerencial nos investimentos, nas decisões que a empresa vai tomar. Por exemplo, pessoal, a empresa necessita comprar novas mesas, cadeiras e computadores para ampliar sua estrutura. Esses bens devem ser comprados à vista ou a prazo? A empresa tem uma dívida com fornecedores, débito, para quitar e não possui recursos suficientes, que é o crédito, em seu caixa, o dinheiro. O administrador financeiro deverá fazer um empréstimo no banco ou renegociar a dívida? O que vocês acham? Essa é uma questão, inclusive, da nossa atividade, o exercício desta aula, tá? Então, vão pensando aí para vocês tomarem a melhor decisão. Observem que, falando dessas duas situações que nós abordamos agora, né, dentro das responsabilidades do gestor financeiro, que na primeira situação a empresa poderá esgotar os recursos disponíveis em seu caixa para aquisição dos bens e faltar recursos para os pagamentos de outros gastos. Já na segunda hipótese, a empresa terá que recorrer a bancos que cobram juros altíssimos para emprestar dinheiro. Será que essa seria a melhor solução? Então nós podemos fazer uma correlação entre essas duas situações. Será que não faltou dinheiro no caixa porque o gestor financeiro decidiu comprar mesas e cadeiras e computadores, né, que é daquela primeira questão, da primeira situação, com o dinheiro que estava disponível para pagar o fornecedor, deixando descoberto o caixa da empresa, deixando a empresa com pouco dinheiro ou com dinheiro insuficiente? Então, pessoal, essas duas situações temos uma ideia muito clara da responsabilidade do gerente e da área de finanças. Como esse profissional deve estar sempre focado, todos que trabalham no departamento financeiro, nas contas das empresas, né, para tomar as melhores decisões e não comprometendo o dinheiro disponível da empresa, o caixa, e tampouco as aplicações. Então, pessoal, nessa aula nós aprendemos o conceito básico de finanças e sua importância na gestão empresarial. Conhecemos alguns conceitos relacionados à entrada de recursos, que são os créditos, e as saídas de recursos, débitos. Aprendemos também sobre algumas de suas responsabilidades e com as decisões financeiras que o setor, o departamento financeiro e o gestor, o financeiro, o administrador, tem que conviver, deve conviver. Mais uma vez eu lembro a vocês da importância da leitura das nossas apostilas, que consta na parte bibliográfica da nossa aula,
inclusive a apostila de auxiliar financeiro que a gente está deixando também, para que vocês possam aprofundar se vocês acharem interessante, tá, nesse conteúdo. Nas próximas aulas, pessoal, nós vamos aprofundar um pouco a área de finanças e contabilidade, falando um pouco sobre bens, direitos e obrigações, ativo, passivo, patrimônio líquido, que é a nossa introdução aí, a nossa aula de contabilidade, tá? E nós vamos praticar um pouco mais. Então é isso aí, façam a atividade que está no nosso ambiente virtual, bons estudos e estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos.